Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Nós vamos continuar os estudos na carta de Tiago, mas eu gostaria de orar com vocês, que Deus abençoe o nosso estudo, que o Espírito Santo nos ilumine para o aprendizado da palavra. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra revelada. Ela é viva e eficaz. O nosso pedido, a nossa oração é o que o Teu Santo Espírito nos direcione para o estudo da palavra nessa manhã, para que possamos extrair lições práticas para o desenvolvimento da nossa fé, Pai. Nos abençoe, nos oriente e que possamos sair daqui, deste encontro, desta aula, transformados pelo poder da Tua palavra e pela ministração do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra lá sua Bíblia, meu irmão, então, em Tiago, capítulo 2. Nós vamos dar sequência ao estudo da carta de Tiago, uma carta muito prática, muito gostosa de se estudar. Se você tem a revista também, a aula número 8, que fala de fé e obras, um tema muito bom, que às vezes traz muitas polêmicas, mas a gente vai poder esclarecer hoje aí algumas coisas, tá? Tiago, então, capítulo 2, de 14 a 26. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Tiago, então, escreve essa carta em resposta às demandas, às necessidades desses cristãos que estão dispersos, né? Judeus primitivos dispersos na dispersão, e ele escreve para tentar resolver dois problemas. Um é a dificuldade que os cristãos estavam de enfrentar as perseguições e as provações. A gente estudou no capítulo 1 aí, toda a questão de provação, de perseguição, como estar firme diante disso tudo. Nós tivemos algumas aulas referente a isso. E um segundo tema que Tiago aborda de forma bem profunda nessa carta é a falta de coerência entre a fé e a vida prática. Como poder conciliar o crer e o fazer, a vida prática. É importante a gente fazer alguns apontamentos que toda essa região, inclusive a região em que Tiago escreve essa carta, foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha como ênfase a justificação pela fé. Essa é a teologia de Paulo.
Justificação pela fé. Só que havia um entendimento errado dessas pessoas de que apenas crer e não fazer nada já era suficiente. Veja que interessante, talvez você possa pensar, será que a teologia de Paulo diverge da teologia do pastor Tiago? Será que a teologia do apóstolo Paulo entra em conflito com o que Tiago fala na sua carta? Não, não. Justamente Paulo e Tiago se complementam. Paulo enfatiza a justificação pela fé. Isso nós vamos ver em Romanos capítulo 3, verso 28. Se você puder abrir em Romanos capítulo 3, verso 28, é muito bom esclarecer isso para não trazer confusão para a gente. Os ensinos de Paulo não conflitam com os ensinos de Tiago. Eles se complementam, eles se completam. Olha o que diz Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por isso que, quando a gente vai estudar a Bíblia, meus irmãos, a gente tem que estudar o contexto, a gente tem que estudar quando foi escrito, e a gente tem que estudar para quem foi escrito e com qual finalidade. Porque se a gente pegar um texto fora do contexto, nós vamos trazer interpretações erradas e definições erradas a respeito do que a palavra de Deus fala, porque ela não entra em contradição. Como é que pode o apóstolo Paulo falar que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, e Tiago, capítulo 2, verso 22, fala justamente o quê? Tiago 2, 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Parece que é uma contradição, mas não é. É um complemento. Veja só, em Romanos, Paulo está escrevendo para judeus que achavam que simplesmente guardar as obras da lei, principalmente a circuncisão, a dieta e o calendário de festas, garantiam a salvação. Os meus méritos em guardar as obras da lei me garantem a salvação. Isso que os judeus, lá em Romanos, tinham como entendimento. Paulo fala, não tem mérito nas suas obras. As suas obras não trazem salvação. E ele fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o legalismo daqueles judeus, para eles, salvava. Mas Paulo vem trazendo o quê? Que a justificação é somente pela fé e não pelas obras da lei. Olha o destino dos ouvintes de Paulo. Aos Gálatas ele também fala que a justificação é pela fé. Agora, olha que coisa interessante em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A gente está construindo aqui um alicerce para entender que a teologia de Paulo se complementa com a teologia de Tiago. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Olha só. Texto muito conhecido. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Ele continua. Não de obras. Então a justificação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só, ele fala, salvos pela fé, não através de obras, salvos pela fé para boas obras. Para boas obras. Então, salvos pela fé, não pelas obras. Salvos pela fé para as boas obras. O próprio Paulo falando. Agora, o ambiente que Tiago escreve é um ambiente totalmente diferente do ambiente que Paulo escreve. Paulo escreve para judeus legalistas que achavam que guardar as obras da lei era suficiente para a salvação. Tiago escreve
para um público que achava que apenas acreditar em Deus, ouvir um sermão, ouvir a palavra, salvava. Essa é a exortação dele em Tiago, capítulo 1, verso 22. Volta um pouco a sua página lá em Tiago, nós estamos em 2, volta no 1, 22. Olha como ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qual o contexto? Os judeus, meus irmãos, na dispersão, eles estavam fora da Palestina. Eles se reuniam na sinagoga para ouvir a lei de Moisés. Então o entendimento deles que simplesmente ouvir a lei de Moisés se tornou quase a mesma coisa que oferecer sacrifício no templo. Pois os judeus na Palestina, eles iam ao templo oferecer o sacrifício para a remissão de pecados. E os judeus dispersos iam na sinagoga ouvir a lei de Moisés, simplesmente. E davam como satisfeito que simplesmente ouvir a lei de Moisés era suficiente para a salvação. É a mesma coisa se Tiago escrevesse para nós, igreja aqui, igreja brasileira, igreja mundial, igreja cristã evangélica de Praia Grande, ele escrevesse assim: olha, não adianta ir na igreja, não adianta ir apenas no culto, ficar lá sentado, bem vestido, em perfeito juízo, né? E achar que isso é suficiente para a salvação e não ser praticante da palavra. Eu gosto muito de uma frase de um reformador que fala: não através das obras, mas também não sem elas. Não através das obras, mas também não sem elas. Então Paulo fala que a causa da salvação é a fé. E a evidência da salvação são as obras, de acordo com Tiago. Então Paulo fala: a causa da salvação é a fé. Tiago fala: a evidência da salvação são as obras. Talvez alguém perguntasse: como a salvação é recebida? Paulo diria: pela fé somente. Alguém pergunta: como a fé é reconhecida? Tiago diria: pelas obras. João Calvino, na doutrina calvinista, ele fala: a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. É muito profundo, irmãos. Olha, a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. Ela se evidencia pelas obras. Então a maneira como nos comportamos com as pessoas, a maneira como nos comportamos com o mundo, a maneira como nos comportamos como resolvemos as demandas da nossa vida, vai definir a nossa fé em Deus. É dessa forma que funciona. Entrando no texto agora, olha só, o verso 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago identifica um problema aqui. A declaração de fé em Jesus Cristo, se não for seguida de ações e atitudes, de acordo com Tiago, que proveito se tem? Ele faz uma pergunta. É a mesma mensagem dita por João Batista quando estava preparando o caminho de Jesus, lá em Mateus 3,7. Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir não. Mateus 3,7, a questão do batismo. Olha como ele fala: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. A fé genuína gera fruto. Quem é justificado pela fé entende a obra de Deus na vida e vai dar fruto. Fé que não é seguida de obras não atinge o seu objetivo, meus irmãos. É isso que João Batista está falando. Vocês fariseus acham que apenas os rituais, acham que apenas batizando e não dando fruto resolve alguma coisa? Não. Produzam frutos dignos de arrependimento.
Você vê como é complementar a teologia de Paulo, do apóstolo, e a teologia do pastor Tiago, de obras, fé e obras. Mas que tipo de obras é essa que Tiago fala, né? Às vezes nós limitamos obras simplesmente a caridade. Obra seria simplesmente caridade? Não só. O sentido de obras dado por Tiago aqui na sua carta é muito mais profundo que simplesmente caridade. Caridade também. Olha só, ele começa falando de caridade. Olha o verso 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Aqui sim, obras para Tiago traz uma conotação de caridade, roupa, alimento. E é muito importante falarmos disso nesse momento que nós estamos vivendo um momento de uma pandemia em que está aparecendo muitas necessidades nesse sentido de caridade. Oferecer roupa, alimento, abrigo. A fé viva, irmãos, é uma fé que pratica a caridade. Sabe aquela pergunta quando você chega para um irmão e fala, tudo bem, irmão? Você torce para ele falar que está tudo bem? Sabe? Porque se ele falar não está bem, você pensa, puxa, vou ter dor de cabeça aqui, vou ter que ajudar esse irmão. E vai ter mesmo. De acordo com o Tiago, vai ter que ajudar. E vai ter que se dispor. Então quando você pergunta para um irmão, irmão, tudo bem? Você tem que estar disposto e com o coração aberto a praticar essa obra viva que Tiago fala. Obra, conotação, caridade. Se não é uma fé morta, irmãos, você já foi no velório? Com certeza já foi. Já foi. Fé sem obras é igual a um cadáver. Por mais bem enfeitado que ele esteja, com flores, um caixão bonito, uma grande cerimônia, um lugar chique, um buffet, por mais bem vestido que esteja, o cadáver está morto. A fé sem obras é igual a um cadáver. Morta. E aqui ele traz o sentido de caridade. Mas Tiago vai dando a progressão do texto, e o texto vai progredindo, vai se aprofundando. No verso 18 ele fala, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Parece que Tiago aqui está lançando um desafio. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra essa tua fé morta, sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Te mostro a quem eu acredito. Te mostro no que eu acredito. Te mostro de que forma eu creio. Então aqui obras está ligado mais a atitudes. Atitudes que demonstram a fé, vontades e atitudes ligadas à fé. É possível alguém mostrar que tem fé a não ser pelas obras? Uma pergunta. É possível alguém mostrar que tem fé a não ser pelas obras? São as atitudes que vão mostrar para as pessoas a fé que você tem. Cristianismo, irmãos, cristianismo, seguir a Cristo, não é apenas intelecto. Isso deve influenciar a maneira como eu vivo. A palavra de Deus entra pela mente, ela deve atingir o coração. E atingindo o coração, precisa influenciar a maneira como vivo. Então, obras, caridade, sim. Obras, atitudes, vontades ligados àquilo que eu creio. E o texto continua, o 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Olha que interessante. Tiago vai aprofundando, ele vai escavando, ele vai cavando o conceito de obras
Obras no verso 20 para Tiago já traz uma conotação de temor diante de Deus. Temor diante de Deus que gera piedade. Crês que Deus é um? Essa é a declaração principal do judeu, é a Shema. Volta para Deuteronômio 6:4. O que Tiago está dizendo aqui para os judeus é bem profundo. A declaração principal do judeu é a declaração do monoteísmo. É Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A declaração do Deus de Israel, Deus único Deus, o único a quem acreditamos, não existem outros deuses, o Deus de Israel é o único Senhor. E ele segue o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Todo judeu tinha essa declaração, a Shema. Único Deus, amor exclusivo a esse Deus. E quando o judeu se convertia, ele acrescentava: e a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem enviaste, o Messias, o Salvador. Tiago pergunta para os judeus, agora voltando para Tiago: vocês creem nisso? Vocês creem na Shema? Vocês creem na declaração de Deuteronômio? O judeu responde: claro! E sabe o que Tiago fala? É até de arrepiar, irmãos. Não é o suficiente. Até os demônios creem. Até os demônios creem e tremem. Olha que impacto para o judeu recebendo essa palavra. Puxa, mas a Shema é a declaração mais importante para nós judeus. Tiago, pois é. Até os demônios creem. Eles creem e tremem. Olha, se você for folhear os evangelhos, irmãos, vocês vão ver os encontros de Jesus com os endemoniados. Praticamente todos eles verbalizam e declaram: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Senhor. Eles fazem essa declaração porque eles creem. No encontro de Jesus com o Gadareno, né, pregado há poucas semanas, eu estive pregando, o pastor Everson pregou na semana passada, Marcos capítulo 5, no encontro, os demônios disseram: Tu és o Filho de Deus, vieste nos atormentar. Ou seja, os demônios creem e tremem. Agora, aceitar coisas como verdade não significa uma entrega pessoal. Então, o que Tiago está afirmando aqui nesse versículo é o seguinte: que essa fé que os demônios têm é um simples reconhecimento de uma verdade. Eles chegam até a tremer, literalmente. Mas sabemos que os demônios não são salvos. A fé salvadora, ela vai além do intelecto. Ela afeta as nossas vontades, as nossas ações e faz de nós uma pessoa piedosa. Então precisamos, irmãos, temer ao Senhor. E temendo ao Senhor, temos como consequência a obediência. Tá vendo como o Tiago vai cavocando o significado de obras? Ele começa no sentido mais superficial, que é o que todos nós sabemos. Obras como caridade. Sim, o cristão tem que ter. Ele vai aprofundando. Obras como atitudes e vontades ligadas à fé, amarradas à fé. As suas atitudes e as suas vontades estão amarradas àquilo que você diz crer. E ele vai aprofundando. Obras como temor a Deus e, em consequência disso, uma vida de obediência e uma vida piedosa. E ele vai cavocando mais. Olha o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ele faz uma declaração forte. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? A fé sem obras é inoperante, não tem efeito. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Isso é muito legal. Tiago, ele faz menção do pai da fé, Abraão. Em Gênesis 15:6, diz lá que ele creu na promessa e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ali Abraão foi justificado. Paulo menciona Abraão para comprovar a sua teologia da justificação pela fé em Romanos 4:11. Abraão foi justificado pela fé quando creu lá em Gênesis 15. Mas em Gênesis 22 é a prática da fé que ele disse crer no capítulo 15. No capítulo 22 é a prática. Vai então, Deus diz, oferece teu filho Isaque. Eles vão para o caminho, Isaque olha e fala, tá alguma coisa estranha. Tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro, pai? Abraão responde, Deus proverá. Abraão amarra Isaque. Quando ele vai sacrificar o filho, Deus diz, pode parar. Pode parar. Foi pela obra de Abraão que a fé se confirmou. Tiago pega a parte da prática de Abraão e coloca no capítulo 2, verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Veja só, o exemplo da mesma pessoa, Paulo, que traz a teologia da justificação pela fé, pega Abraão no momento em que ele creu e foi imputado para a justiça. Tiago pega a parte prática da fé de Abraão no capítulo 22 e diz: a fé de Abraão operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se confirmou. Olha como vai se aprofundando a definição de obras, irmãos. Aqui é obras, crer na promessa, entregar a Deus o que tem de mais precioso. Olha que profundidade. Obras para Tiago tem o sentido de caridade? Tem, sim. Obras para Tiago tem o sentido de atitudes e vontades ligado à fé que crê? Sim, tem. Obras para Tiago tem sentido de temor a Deus e com isso obediência à sua vontade, ter uma vida piedosa? Tem, sim. E olha aqui, dando o exemplo de Abraão. Obras para Tiago tem o sentido de entregar a Deus o que se tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Você tem que entregar a Deus. O que você tem de mais precioso? Talvez é aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Tiago fala que uma fé prática é colocar aquilo que você tem de mais precioso nas mãos de Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Porque Deus é o único digno de adoração e de ser colocado em primeiro lugar. Obra, obediência, crer na promessa e entregar a Ele o que você tem de mais precioso. O mesmo exemplo que Paulo usa para a teologia da justificação, Tiago usa para teologia de fé com obras. Muito interessante. E o texto continua no verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ele traz o exemplo de Abraão, o pai da fé, o homem talvez um dos mais conceituados da Bíblia, conceito lá em cima, dos maiores exemplos para o judeu, e coloca o exemplo de uma mulher cananeia, prostituta,
por que Tiago coloca Abraão e Raabe? Sabe por quê, irmãos? Porque o exercício das obras não tem exceção. Tem que ser para a pessoa mais conceituada no reino de Deus e para a pessoa menos conceituada no reino de Deus. Não tem exceção. Obras é para todos. Não é porque aquela pessoa é conceituada no reino, ela não precisa praticar obras. E obras no sentido profundo de Tiago. Não é porque aquela pessoa é menos conceituada, ela não tem que praticar obras. Não. Tiago nivela as pessoas. Os homens trazem conceitos, mas Tiago nivela dizendo: obras devem ser praticadas por todos. Não tem exceção. A fé precisa ser acompanhada por obras por qualquer pessoa. Para aquele doutor que conhece profundamente a palavra, culto, conceituado, reconhecido, ou para aquela pessoa mais simples, que não tem tanto acesso ao conhecimento, mas ela também, com base na sua fé, precisa praticar obras. Há um nivelamento para o culto, o doutor, o reconhecido, e o simples, o inculto, porque a mesma fé que os dois têm precisa ser acompanhada de obras. E o verso 26 finaliza dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé e obras andam juntos, irmãos. Os cristãos precisam alinhar isso. Há uma tendência muito grande de nós cristãos apoiarmos e descansarmos totalmente na justificação pela fé e deixarmos de lado as obras, porque nós limitamos obras simplesmente à caridade. E não é só isso. Nós precisamos alinhar fé com obras. Tomar cuidado para não cair naquela rotina cristã, para não ficar apenas no intelecto, no conhecimento da doutrina, que é a ortodoxia, e deixar de lado a doutrina, ter apenas a doutrina correta e deixar de lado a prática correta, que é a ortopraxia. Precisamos equilibrar isso, ter a doutrina correta, que é a ortodoxia, sim, mas também ter a ortopraxia, que é a prática correta. Sabe, irmãos, as nossas obras, elas vão ser sempre marcadas por imperfeição. Sim, porque nós somos imperfeitos. Mas elas precisam estar lá. Elas precisam ser realizadas. Elas precisam ser praticadas por nós, porque elas acompanham a nossa fé. Então, o desafio que eu quero deixar para vocês nessa manhã é um desafio bem sério, bem importante. Conseguir alinhar a justificação pela fé e a prática das obras. Entender que o ensino de Paulo complementa o ensino de Tiago e o ensino de Tiago complementa o ensino de Paulo, e que nós não podemos ficar engessados ou limitados no intelecto. Então, conseguir alinhar o conhecimento com a prática é fundamental. Eu conheço homens que, quanto mais conhecem a palavra de Deus, mais piedosos se tornam. Também conheço pessoas que, quanto mais se aprofundaram e estudaram, se tornaram apenas intelectuais da Bíblia e não praticantes da palavra. Então, esse é o desafio que Deus nos deu essa manhã. Entender que obras têm um conceito mais profundo do que apenas caridade, mas sim atitudes e vontades alinhados à fé que eu digo crer, mas também temor a Deus, e esse temor gera obediência.
mas também entregar a Deus o que eu tenho de mais valioso, e também entender que para as obras também não tem acepções de pessoas. Porque é mais conceituado ou porque é menos, todos estão alinhados e devem praticar obras. Eu queria finalizar só com a leitura do quadro que está sendo colocado aí na tela, a complementação do ensino de Paulo e de Tiago. Veja que profundo. Diz lá, o que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. É muito interessante. Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão prática. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Que possamos seguir o exemplo de Abraão, que primeiro creu, e isso foi imputado para a justiça, e posteriormente obedeceu, e isso foi a confirmação daquilo que ele creu. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Como é profunda a tua palavra. Obrigado porque essa manhã nós fomos desafiados a alinhar fé com prática. Pai, dá que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, inertes, parados, só crescendo no conhecimento, no intelecto, mas que possamos, ó Deus, trazer isso para a nossa vida prática, acompanhar aquilo que cremos com aquilo que vivemos no dia a dia, a impactar pessoas com a nossa fé, a impactar gerações, a deixar um legado para as pessoas que estão ao nosso redor, a deixar uma palavra de Deus, a mostrar para as pessoas que a fé que temos no Senhor, ela é capaz de mudar a maneira como vivemos e é capaz de impactar outras pessoas, ao ponto de sim, fazermos caridades aos outros, ao ponto de também termos as nossas atitudes e as nossas vontades sujeitas à tua vontade e à fé que cremos. A também, ó Deus, nos sujeitar e temer diante do Senhor e ter uma vida piedosa. E assim também, Pai, a entregarmos a Ti o que temos de mais precioso e colocarmos o Senhor como primeiro da nossa vida. Ah, Deus, são tantas necessidades ao redor do mundo, ao redor de nós, principalmente no momento que vivemos. Nada como uma fé prática para impactar a vida de uma pessoa e causar diferença e o Evangelho ser propagado por todos os lugares. Usa a minha vida, usa a vida do meu irmão que está ouvindo, usa a vida da minha irmã que está ouvindo. Que cada um de nós possa ser testemunha do Senhor por onde estiver e praticando a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe.